estamos de volta, gravando mais um 1980 podcast. Primeiro, eu queria agradecer a galera aí que ouviu o episódio de videogames. Quantos, André? Ah, meu amigo, já passou do 1 milhão. 1 milhão, cara. Mentira. É milão. É do milhão. Milão. Ó, 1.000 pessoas. Já estamos É gente pra caramba. Exato. É 1.000 pessoas impactadas pelas asneiras que a gente falou. Caramba. Maravilhoso. Estamos virando gente. Mas eu tenho certeza que a audiência veio por causa do tema do Columns que tocou. Com certeza. Então, é a com trilha. certeza. O algoritmo indicou aquilo pra todo mundo. A pessoa sente o cheiro. Sente o cheiro do áudio. Hoje eu sou o Murilo Cardoso. Eu sou o Bruno Maia. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei quem eu sou nesse mundão louco perdido de redes sociais. Eu não sei mais quem eu sou. O tema de hoje tem a ver com não saber quem é, né? Exato. Eu não sei quem eu Hoje sou. eu sou anônimo. Eu realmente não sei quem eu sou. Então, sobe a vinheta. Voltamos, e a novidade de hoje é que a gente tem um site, André. Qual que é o site que a gente tem agora? Yeah, baby! Nós temos um site agora, 1980.rocks. Isso mesmo, 1980.rocks. R-O-C-K-S. É só isso, digita lá no seu navegador, entra lá no Netscape e digite 1980.rocks, vai dar certinho. Aí, pessoal da Decolar.com que tá querendo falar com a gente, agora além do Instagram, telefone, e-mail, carta, caixa postal, tem o site também. Tem um bate-o-fio lá e o site tem easter eggs que eu não vou falar. Estamos aguardando. Mas a galera que viveu aí anos 80, 90 vai de se identificar. Começo de internet. Brunão, do que a gente vai falar hoje? Pô, hoje a gente vai sofrer, eu acho, né? Que a gente vai falar de redes sociais e principalmente desse documentário que tá bombando aí na Netflix, que é o Dilema da Rede, né? O Dilema das Redes. É uma pauta bastante importante pra gente discutir, não só nesse momento, mas de uma forma geral, né? Porque influencia diretamente na nossa vida. Nossa, você falou num tom que o bagulho parece que o episódio vai ser mórbido. Se você chegou até esse ponto do episódio, continua, tá? Vai dar tudo certo. Não, mas já pensou falar uns temas sérios desse? Eu ia me sentir no Hermes e Renato, né? Falar um tema sério desse, falando algo do tipo: não, a gente vai falar agora das redes sociais e como isso tá acabando com a nossa vida. Né? Mas você tem que ter mas você tem que ter um up disso, porque senão a galera já vai entrar em depressão logo no começo do episódio. É verdade, deixa pra entrar no final, né? Exatamente. Pelo menos retém a audiência. Vamos falar de redes sociais, gente! Hoje no Pautas Merda. Como isso fode a sua vida! Ó, é interessante. Hoje, dia 30 de setembro, que a gente tá gravando, meu iPhone teve 274 ativações. E o de vocês? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu não tenho um iPhone e eu não sei ver no meu celular. A sorte é sua. Não, mas serve pra Android também. Não é só pra... Eu já consigo dizer logo de cara que eu passei 4 horas no celular, tá acima da minha média. Ativações são os pickups, é isso? Deve ser, 118. E as notificações? Notificações 412. Nossa, cara. A gente tá muito perdido. 412 muito. notificações. Eu não sei ver, então talvez eu não esteja, né? É só a gente não saber que parece que tá tudo parece bem. Que tá tudo bem. Exatamente. Eu vou deletar esse negócio daqui, então. Eles falam uma coisa interessante no certo ponto ali do documentário, que isso é o reforço intermitente positivo, que é aquela coisa de você, sei lá, tá numa fila do banco, tira o telefone do bolso e fica fazendo aquele movimentozinho com o dedão pra ver se tem alguma coisa nova. E é muito legal o jeito que eles mostram que a rede fica selecionando. É lógico, não são pessoas, são algoritmos, mas o jeito que eles selecionam o conteúdo pra ficar te apresentando. Vamos marcar uma foto, vamos fazer uma coisa nova, vamos dar uma notificação, e você fica escravo daquilo. Mas você citou o exemplo de fazer isso na fila do banco. Fazer isso na fila do banco é até uma bênção, né? Agora, você fazer isso tipo em outros momentos, você tá jantando com a sua família, você tá numa roda de amigos e tal, isso é uma outra parada, isso é um outro perigo. Dirigindo. Exato. A gente vira escravo, né, do dispositivo eletrônico. A partir do momento que ele está conectado em redes, ele fica falando pra gente: vem aqui, mexe em mim. Ele é feito pra isso, né?
A grande realidade é essa. Tem até um filósofo que ele trata isso como a gente sendo funcionário dos dispositivos, né, eletrônicos, e é muito louco pensar nisso, né? É sinistro. Estamos com um ar meio mórbido, tipo, perdemos. Então, assim, a gente dá o up do episódio e o Bruno vai lá e pá, dá uma passada. Perdemos essa batalha, é Skynet. Não, mas... é verdade. Me desculpem se eu ficar muito apocalíptico mórbido aqui. Não, o documentário, ele... Assim, você tem que assistir com um pouquinho de filtro e tal, porque no final ele acaba falando de guerra e de mortes e tal. Mas mesmo com o filtro, você vê que muitas das catástrofes que ele prevê lá já estão acontecendo, da galera se batendo, da galera se odiando. Apareceu um negócio sinistro que o algoritmo ligou uma brincadeira interna lá de uns caras de uma empresa nos Estados Unidos com a galera da Terra plana e assim juntou a palha com fósforo e eles chamaram isso de Pizzagate, que eles inventaram que no subsolo das pizzarias tinham crianças fabricando pizza, escravizadas. E os cabeça de bagre acreditaram nisso e chegou um cara numa pizzaria nos Estados Unidos armado que queria libertar essas crianças. Olha que ponto que a gente chegou, cara. Exato, uma pizzaria que nem tinha porão. Não tinha porão. Não tinha. O cara armado. Não, eu acho que antigamente isso sempre aconteceu, né? Dessas coisas de, aquela mulher é mais inteligente, vamos botar fogo nela porque ela é bruxa. Sempre aconteceu, mas eu acho que agora o volume disso é muito grande, né? Deu uma amplitude muito grande. Potencializa. Eu acho que a rede social ela potencializa o que o ser humano já é. Eu gosto de citar um exemplo muito bom que quando você escrevia... Quando você não, né? Mas quando as pessoas escreviam numa nota de R$1 que você tinha que passar aquele dinheiro para não sei quantas pessoas para aí você ser, sei lá, abençoado, aquilo já era uma corrente. Já era, tá passa para frente, Sim, as correntes sempre então, existiam. o comportamento social a gente sempre teve. O problema é que agora a gente tem potencializado, porque isso está numa rede, você está conectado socialmente com muito mais gente, e você tem um fator que é derrota certa, que é computador e algoritmo e inteligência artificial. Isso é derrota certa. Não tem como você vencer. Você não tem como vencer isso daí. Você é burro perto disso. Você é uma anta, uma mula perto do que um algoritmo de inteligência artificial pode fazer. É isso. Você é literalmente... Eu tô mórbido e agressivo, né? Se a gente agora encontrasse, tipo, os nossos primatas, tá ligado? A diferença entre a gente e um algoritmo de inteligência artificial feito pra te reter em alguma coisa é essa diferença, é essa brutalidade na diferença. E agora foi eu que dei o tom mórbido. Ainda bem que no meu apartamento tem tela na janela. Mas é o que eu falei, é difícil fugir. É difícil fugir desse tom, né? Porque é complicado. Eu lembro de ter lido uma matéria... deve fazer uns 4 anos mais ou menos, sobre um teste que o Facebook fez no Facebook, né? Então um teste que o pessoal bolou, e o teste era mais ou menos o seguinte, eu acho legal falar dele, e o Facebook divulgou os resultados, né? Não foi uma coisa escondida e tal, eles fizeram o teste escondido e daí mostraram o que eles fizeram. Eles pegaram um grupo, vou chutar número, tá? Não foi isso, mas pegaram lá 100 usuários, né? E fizeram com que o algoritmo, para esses 100 usuários, mostrassem apenas publicações felizes. Publicações que deixassem... aleatórias. Que as pessoas sorrissem, né? O gatinho fofo, né? Um cara abraçando um leão e o leão lambendo a cara dele, né? Essas coisas que animam, né? Que colocam a gente para cima. E deixaram por um tempo. E daí eles começaram a notar que as postagens dessa galera começou também a serem postagens felizes. E depois de um tempo eles trocaram o algoritmo, eles viraram a chavinha e fizeram com que essas mesmas pessoas vissem apenas coisas tristes, né? Situações tristes, enfim. E, obviamente, a galera começou, né, a falar, publicar, a se mostrarem tristes. E daí eles publicaram isso, fizeram um artigo sobre isso e falaram: a gente consegue mexer no humor das pessoas. Ponto. Né? E o que era pra ser assustador é tratado como normal. A real é essa. Tá tudo bem. Não, então, enquanto for só humor, até vai. E se você mexe lá com o humor do cara da Coreia? Se você mexe com o humor do Trump, por exemplo?
Mas sabe, o lance da rede social é que ela são pequenos drops que ela vai adicionando na sua vida. Se você chegasse, não existe rede social, e você chegasse de repente com o Facebook te falando eu vou manipular o seu humor, do nada, é um negócio completamente assustador para todo mundo. Só que, se isso vai sendo construído ao longo de anos e anos, e cada hora é uma interaçãozinha a mais, cada hora uma coisinha a mais, você nunca vai perceber isso e alguma coisa já começa a se passar aceitável. Lógico, continua sendo, para mim, completamente assustador um estudo desse. Mas começa a se tornar um pouco mais aceitável. E o ser humano tem um outro negócio que é... Ele não aceita que ele pode ser manipulado. Se você for conversar com qualquer pessoa e falar assim, cara, você pode estar sendo manipulado por isso, ele não aceita que ele pode ser manipulado. Não, eu penso por eu mesmo. Jamais. Imagina, isso é balela, isso não existe. Ninguém vai me derrubar, você tá maluco que alguém pode fazer isso. Só que a gente, num nível ali tão dentro do nosso cérebro, tão subconsciente, a gente é muito facilmente manipulado. É tipo igual bicho mesmo. Eu acho que esse documentário ele traz uma reflexão bem legal sobre isso. Porque se você nunca estudou a fundo o Facebook, ninguém tem a obrigação de estudar a fundo o Facebook, não só o Facebook, tá? Tô falando do Facebook, mas tô falando de redes sociais. E você se depara com esse documentário, ele pode ser assustador, de fato, né? Porque você nunca teve contato com aquilo, com o que passa por trás dos panos ali, né? Na codificação, nos algoritmos. E eu acho que é um ponto bastante importante. Teve até uma amiga que comentou, né, a Gabi, ela comentou que a galera trata as redes sociais de uma maneira ingênua, né? Ingênua no sentido puro da palavra, sem saber o que é. E a hora que você se depara com o documentário, ele tem uma linguagem muito boa para isso, né? Ele não fica dando dados e filosofando e falando de uma linguagem difícil. Não, ele trata os algoritmos prático. Como 3 personagens, né? Que vão trocando o que o cara vai ver, sentir, falar. Então acho que a galera toma um susto em relação a isso, né? Quando percebe que, e daí existem dados sobre isso, que interferiu em resultado de eleição, né? Nem entrando no valor se aquilo é bom ou se aquilo é ruim, mas interferiu, né? E o que então, é mais louco a força disso é muito forte. O mais louco disso é que assim, as pessoas falam da eleição digital e tal, mas cara, não precisou ser um hack, não precisou alguém hackear ninguém o Facebook, invadiu lá. Não precisou alguém fazer nada. Foi basicamente você usar coisas legítimas da plataforma e você consegue manipular. Eles falam lá, imagina se a galera, sei lá, o Zuckerberg ou a galera do Google, não precisa ser só o Facebook ou a galera do Twitter. Ele fala assim, pô, mas e se a gente começar a mudar aqui o pêndulo? Estamos um governo de esquerda ou um governo de direita. Se a gente começar a mudar 1% por ano aqui na mentalidade das pessoas... vamos fazer um experimento mais profundo. Exatamente. Ele muda. É o que o André falou, 1% por ano ninguém vai perceber. E daqui a pouco você vai ter certeza absoluta que a Terra é plana e nem percebeu quando isso mudou. Exatamente. É bem assustador nesse sentido, né? E daí a gente fica... E tudo isso é travestido de entretenimento, né? Parece que você tá só passando o tempo... Você tá vendo o vídeo, você tá vendo o meme. Sim, brincadeirinha, likezinho. A pior manipulação que se tem é pelo entretenimento, porque você não percebe, você não sente. Não, é um baita de um experimento. E até voltando um pouco, o Bruno tá falando do documentário, que ele é uma linguagem simples, uma linguagem até leiga e tal. Tem uma outra coisa que eu achei muito bom do documentário, é que ele traz pessoas de gabarito, tá ligado? É pessoas que estavam por trás do negócio. E não é exato, e não é o cara que era um operador de alguma coisa. Não, era o cara que era diretor, é o maluco que criou o botão de like do Facebook, entendeu? Exatamente. Tipo, são os caras pesados pra dentro do negócio. Então, além de trazer uma linguagem simples, o documentário traz muita credibilidade por trás. Perfeito. E isso pesa muito. Eu terminei esse... Assim, a gente já tem um episódio passado aí que a gente fala sobre o abandono das redes sociais. Eu já tenho abandonado há muito tempo. As poucas que eu tenho movimentado muito pouco. Depois desse documentário, eu tenho movimentado menos ainda. Eu tenho o LinkedIn e hoje o Instagram.
E eu parei de movimentar. E desde que eu assisti o documentário, que foi a dica de um dos caras, aliás, de um não, de todos praticamente, não clique nos vídeos relacionados do YouTube. Exato. Eu não clico mais em vídeo relacionado do YouTube, tá ligado? E foi o cara que inventou isso que fala. Exato. Não, e a gente tem dificuldade hoje de escolher o que a gente quer. Né? Não só em relação a vídeo, em relação a tudo, né? Por quê? Porque estão escolhendo por nós. Sim, e abrange outra coisa também, que a oferta de conteúdo é muito maior. Então a gente já tem a dificuldade de escolher, que tem... Esqueci o nome desse paradoxo aí, que é... Quando você tem muita opção, você não consegue escolher nada. E é um estudo sobre isso. Tanto que muitas empresas depois da Apple reduziram a linha de produtos justamente por causa disso. Você dá muita opção pro cara, o cara trava e não consegue escolher. Então, agora, além de você ter muita opção, você já começou a ter a bengala, que é o algoritmo te recomendar a próxima coisa que você quer assistir. O maior exemplo disso, que eles não falam no documentário, que eu acho uma sacanagem, é que a própria Netflix é pesada também nos algoritmos. Se nós três, cada um de nós abrir o Netflix agora, são 3 serviços completamente diferentes. Vai estar diferente. Com capas, com nomes diferentes, com disposição, com tudo. Eles montam uma Netflix para cada um. Foi a primeira coisa que eu pensei. Pra você ficar mais tempo ali dentro. A hora que eu terminei de assistir o documentário, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, cara... Esses caras são um original Netflix em cima de uma plataforma que é algoritmo pra caralho também. Sim, você passa o dia inteiro ali. É menos maldoso do que uma rede social, assim, ao meu ver, e pode ser uma visão idiota leiga. Mas é algoritmo pra caralho, é um negócio também pra te prender. Também pra te manter lá dentro. Sim, então, pra você ficar igual um zumbi na sala, na frente do filme. É quase que a história do sujo falando do mal lavado ali, entendeu? Você pega algumas séries... Stranger Things, por exemplo, é declarado que eles começaram a montar a base do seriado em cima do algoritmo. Trilha sonora, idade, temas e afins. Teve a série... Qual é o nome daquele ator que... House of Cards. Então, retomando. Teve também o House of Cards, que foi totalmente montada em cima de respostas do algoritmo do Netflix. Eles sabiam que determinado assunto, determinado ator, determinado plot, determinado tudo, os caras sabiam que daria certo, entendeu? E aí você monta uma série já sabendo. Acho que a história foi o contrário. Eles não montaram o algoritmo para fazer a série, mas sim levaram a série em cima do algoritmo. Eles falaram assim, não, beleza, aqui tem tudo que eu tenho certeza que o meu público vai gostar. Agora, porque se você tem ali milhões de pessoas assistindo, se você tem algoritmo, você sabe que hora que o cara aumenta o volume, abaixa o volume, para a série, volta a série, o momento que ele assiste de novo, você sabe tudo ali. Tudo está sendo traqueado. E em tempo real, antigamente você tinha que fazer um Ibope pra isso. Sobre esse algoritmo, eu só queria abrir um parênteses, cara. Eu não sei quem dá tanto play em filme de Adam Sandler. Porque ele fez uma porrada de filme pro Netflix. Eu não sei quem tá dando tanto play nesse cara. Eu acho que ele tem uma fazenda de servidores na China que dá play nos vídeos dele. Mas é que tem uma lenda que é assim. Ele fez uns filmes, eu não lembro qual que foi o último, que ele falou, se eu não premiar com esse filme, Oscar, alguma coisa, eu vou tocar um foda-se na minha carreira e vou fazer só filmes pro Netflix. E realmente ele fez isso. Você vê que são todos filmes B agora, que ele não ganhou prêmio nenhum. E aí tem um primeiro dele, que é aquele Joias Brutas, uma coisa assim. Cara, é genial o filme, é maravilhoso. Não sei. Assiste pra você ver. Assim, ele é completamente linha B, ele é um filme assim, frenético. Não sei se tem algoritmo, se não tem, mas eu me prendi ali. Não sei, eu não gosto dele. Eu não sou um grande cara, fã muito bom o filme. Que ele tocou um foda-se na carreira. Não, e pensar... Mas se a gente pensa em algoritmo na Netflix, é só olhar pro próprio documentário, né? Eu não vi propaganda em nenhum lugar. Não viu o quê? De repente todo mundo tá assistindo. Propaganda dele em nenhum lugar. E ele tá espalhando. Tá espalhando, ele viralizou. É um filme que viralizou, né? Eu fiz um teste no... Eu vou até pegar... Eu fiz um teste no Instagram e perguntei quem tinha assistido. Fiz aquelas enquetezinhas bobas de Instagram. E a galera começou a responder. Grande parte dos meus amigos que viram, né? 150 pessoas responderam a enquete. Mais da metade, 82 pessoas responderam que assistiram o filme. Né? E a gente está falando de um documentário que, se a gente for pensar, em princípio, é um documentário documentário já é nicho.
Documentário já é nicho. Documentário já não é uma coisa que todo mundo vê. De uma forma geral. Né? E de repente todo mundo... E assim, muita gente que não assistiu respondeu: pô, eu não assisti, mas assim, no fim de semana a primeira coisa que eu vou fazer, eu preciso assistir isso. Esse documentário contaminou a galera. Né? E é importante. O logaritmo do... O logaritmo é foda. Vou fazer conta de matemática aqui. Iniciemos nossas aulas de matemática. O algoritmo do... olha, eu nem lembro como é que se faz isso. Eu nem lembro pra que serve, né? Se eu ver um algoritmo... Eu também não sei. Merda, não consigo mais falar. Se eu ver um logaritmo, eu não sei falar. Tudo bem? Bom, deixa o seu recado, 1980.podcast. Algoritmo. Mas enfim, o algoritmo do Netflix deu certo. Né? Nesse sentido, óbvio que ia dar certo. Ele muito provavelmente está aparecendo na conta de todo mundo. Né? Assim como lançamentos originais deles e tal. E agora nossos 1000 ouvintes também vão querer assistir. Exato, a gente tem esse poder. Quem já não assistiu, né? Porque a maioria provavelmente já... Provavelmente. Até sair o episódio já viu. O que é legal, porque daí vira até assunto pra gente. Eles podem conversar com a gente, mandar mensagem. O que eu acho muito foda do documentário é que assim, a gente já tem 40 anos, a gente já tem mais ou menos uma ideia de como o jogo funciona, as regras do jogo e tal. A gente nasceu sem o celular. Agora, o que eu fico muito preocupado é com a moçada que tá nascendo agora, tipo 10, 15 anos, e o documentário mostra isso, que o índice de suicídio... O índice de suicídio, de uma maneira geral, ele é pouco divulgado, mas o documentário mostra que o índice é alto, e agora você imagina, sei lá, uma menina de 15 anos... passando pela aprovação de 2, 3 mil, 5, 10 mil pessoas todos os dias, que antigamente você se trocava e você tinha que passar pelo crivo da sua sala de aula, né? Que era, sei lá, 20 pessoas. Então, exato. Aquele era o teste no ginásio, vai. E agora você tem 5 mil pessoas ali te avaliando, te criticando. Exatamente, tudo. É a sociedade... potencializada. É isso que é a rede social. Só que a gente não foi feito para isso. A gente foi feito para ser avaliado na tribo de 5, 10 pessoas, 20 pessoas, não milhares de pessoas. Nem para isso direito a gente foi feito. Acho que a discussão ela é até mais profunda, porque não é simplesmente ser avaliado por 5, 10 mil pessoas. Se você não tiver 2 mil pessoas para te ver, você já não tá fazendo sucesso ali. Você já não funciona. Você já tá julgado, porque ninguém te quer. Né? Então aí essa aceitação e esse julgamento eles começam a partir do momento que você cria a conta, não é a partir do momento que você posta alguma coisa, né? É muito complicado. É pesado, isso. Né? Até um dos amigos comentou sobre, né, que essa interação que eu fiz com o pessoal no Instagram. Um amigo comentou que achou muito legal levantar esses pontos, né? O Vinícius falou da aceitação e do julgamento, e o Zé, que é um grande amigo meu, falou que a crise de ansiedade e a doença do século, que é a depressão. Né? Isso potencializa, né? É o que o André estava falando. Potencializa no sentido de tornar mais forte, deixar em negrito a coisa, né? Deixar em negrito, sublinhado, itálico e com marca-texto. E isso gera um grande problema, né? Gera um grande problema pra gente. Pra gente, sociedade. Falando né? um pouco de criança e rede social, eu tenho 2 filhos pequenos. Matheus faz 9 esse ano e assim, os amigos dele já têm. Não teria uma rede social dessas grandes, mas assim, já se conversam pelo WhatsApp, já jogam online e tal. Consomem YouTube há muito tempo e tal. E aí você já começa a ver o problema da sociedade. A gente comentou sobre esse jogo no episódio passado, do episódio de videogames, que foi o PKXD, que é aquele jogo que eu comentei, que eu já nem sei mais o que é e tal. E ele é uma rede social em formato de jogo. Ele é literalmente isso. Você tá com os seus amigos, você tá conversando numa potência muito, muito maior do que seria com simplesmente gamificação, um que online. É pesadíssimo, né? Em gamificação, que é um negócio extremamente pesado. Assim, de verdade é um jogo sujo. Essa é a minha impressão. E aí, esses dias, o Matheus ele entrou em parafuso, entrou em desespero, porque os amigos dele tinham uma casa-foguete. Essa casa-foguete custa R$95. Que merda, cara. É um
uma compra digital de R$95. É muito caro. Os amigos dele que ele falou... os amigos dele que ele falou, 3 eram youtubers famosos, tipo, que não é relação exatamente amigo, entendeu? É o aquele conhecido. cara que ele vai aceitando todo mundo. Mas pra ele é próximo. Mas exatamente, só que pra ele, na idade dele... Cara, ele tá fora do negócio. Mandei um negócio pro Gato Galáctico e ele me aceitou, ele é meu amigo. E o Gato Galáctico tem essa casa de R$90, entendeu? Link direto. E assim, é um veneno. E daí entra no lance. É um veneno, tanto que é um veneno que é proibido publicidade pra criança no Brasil. Exato, e é justamente isso que o documentário entra como publicidade. Exato, é um jogo. É isso que o documentário entra nesse ponto. Não é publicidade, não tem regulamento. E é um negócio que, assim, engoliu fortemente a sociedade, e só a gente que tem filho vivendo essa era consegue perceber que isso é um problema, e é um problema real, e é um problema pesado. Eu, depois do documentário, cortei muita coisa deles. E, assim, tá sendo brigas constantes e diárias, porque eu limitei muito mais o que eles podem ver, o que eles podem ter acesso. O YouTube tá travado em todas as televisões aqui. O Matheus, que é maiorzinho, acompanha algumas coisas de vídeo de videogame que ele gosta e tal. Mas, cara, é YouTube com super tempo limitado, porque é apavorante, de verdade. Na minha visão como pai, é apavorante você ver ele incluso num jogo como esse, que é sujo. O jogo, pra mim, ele é sujo. Ele foi feito pra ser sujo. A gente já não tá numa fase muito boa, né? De uma maneira geral. E não joga limpo, né? Ele já tá uma fase super pesada Sim. pra criançada, pros adolescentes. Agora entra numa dessa... Assim, antigamente era assim, se você não tinha um tênis, você não era incluso naquela galera. Agora, se você não tem uma casa digital, você já não é incluso nessa turma. Só que antigamente era 10 pessoas que iam te ver sem aquele tênis, e agora são milhares que vão falar: olha, Matheus, você não faz parte dessa turma porque você não tem uma casa foguete. Cara, isso é muito pesado. Não, é muito pesado. E mais além, né? Porque muito provavelmente os amigos que você andava, aqueles 10 que iam te julgar por não ter o tênis, muito provavelmente frequentavam a mesma escola e tinha mais ou menos a mesma condição social, né? Então a maioria não tinha o tênis, ou a maioria tinha o tênis porque, né, tinha acesso a isso. Quando a gente vai pro game, todo mundo tem acesso ao game. E a maioria dos games agora, eles te dão a maior parte do game gratuita. Só que daí você compra a skin da arma, a casa foguete, o sapato do não sei o quê. Então, onde eles ganham dinheiro não era a venda do jogo. É na venda de itens. Não. Então eles te dão o jogo, né? E quando eles te dão o jogo, todo mundo tá dentro do jogo. Então, eu só quero abrir um parênteses aqui, que é um negócio que eu desconfiava e eu tô confirmando aqui nas internet. Deu merda. E na realidade, pra mim, é uma grande decepção isso, sabia? O dono do PKXD é a Play Kids, que tem um dos melhores aplicativos pra criança. É brasileiro, não é? Que é um aplicativo... brasileiro. Que é um aplicativo... Então, é um aplicativo completamente educativo, um aplicativo super legal, o Play Kids. E é realmente uma baita de uma decepção você ver que esses caras criaram basicamente um veneno digital para as crianças, com preços estupidamente abusivos. R$90 é um preço extremo. Aliás, ter que vender alguma coisa... Eu sei, esses negócios eles não se pagam. É caro pra caramba. Eu sou desenvolvedor. Eu entendo o mercado. Mas você tá abusando de um negócio que você não deveria. É antiético. O que você tá fazendo não precisa ter lei. O que você tá fazendo é antiético. Se fosse R$1 uma casinha, você até releva, né? Mas 90 pau é sujo do mesmo jeito. É sujo do mesmo jeito, porque você tá atingindo criança. Informação que não tem a capacidade de discernimento de entender que aquilo é um abuso. Sim, a cabeça é um absurdo, deles é uma esponja. É o básico, tá na lei. Publicidade infantil é crime. Pô. Pois é, só que aí você acha brecha. Aqui a gente dá outro nome, e acha uma brecha, mas é publicidade infantil isso. É criminoso do mesmo jeito. Ou até pior, porque você tá dando gamificação. Né? Você deixa a coisa lúdica para não parecer. É venenoso. Enfim, eu só precisava abrir esse parênteses porque é realmente uma decepção enorme. Saber que são os mesmos caras os mesmos caras que o Matheus passou muito tempo na frente do celular usando o aplicativo deles, e os caras fizeram esse puta veneno. Acho que eles viram e falaram: acho que a gente não tá rico o suficiente, vamos fazer um negocinho um pouquinho mais pesado. Por aí. E falar em pesado é como dois comentários. Primeiro, pegando o gancho aí, que primeiro o documentário ele fala com esses desenvolvedores, a galera que criou
grande parte dessa mecânica, né? E aí tem spoiler do documentário, eu sinto muito, mas não é documentário, tá lá. Paciência. Não sei nem se dá pra tratar como spoiler de fato, mas enfim. Eles falam, não, meus filhos não têm acesso a redes sociais. Né? Então os caras criaram, mas os filhos não têm acesso. Não é por acaso. Exatamente. Isso já diz tudo. Se você criou um negócio que você não deixa seu filho usar, isso já diz tudo sobre o negócio. Opa, tá errado. A gente tava falando do Pesadão e eles falam no documentário que poucas indústrias chamam os clientes de usuários, né? E era o gancho que eu queria fazer. As drogas e as redes sociais. A Indira, uma aluna minha, comentou lá no Instagram e falou que essa parte marcou para ela, né? Que são as duas indústrias que chamam os clientes de usuários. Quando eu estudei no mestrado, a gente fazia essa analogia, né? A gente, inclusive, ia um pouco mais além e fazia um paralelo, né? Nos bate-papos e tal, do quanto andar mexendo no celular como se fosse um zumbi olhando para o chão, né? Deixa as pessoas vagando para lá e para cá e parece usuário de crack. Né? Então é questão de saúde pública. Se você não consegue caminhar numa calçada olhando para frente, tem que olhar para o celular, é saúde pública. Né? Assim como o usuário de droga que não consegue se libertar dela. Então esse paralelo ele existe em vários critérios, de várias formas. A gente fazia muito isso. E a rede social ela te trata como usuário mesmo. Ela faz para te deixar dependente. A grande questão é drogas são tratadas dessa forma e por governos ao redor do mundo, tem leis para isso e afins. E o cara ele avisa, tem campanha na TV, no jornal, no rádio, na internet, onde for, falando o quanto droga faz mal, o que aquilo pode prejudicar na sua vida, quais são os efeitos, enfim, o que aquilo pode transtornar a sua vida. As redes sociais não, pelo contrário, existe quase que um imperativo que você tem que usar a rede social. Então não falam quais são os problemas das redes sociais, o que tem por baixo delas, e muito menos fazem campanha para você não usar. E nem tem lei para isso, pelo contrário. A ideia é uma coisa hegemônica e um imperativo de utilização. Isso eu acho que é um problema, sim, muito grave que deveria ser tratado com determinações legais, com o que se pode fazer ou não. Por exemplo, esse tipo de gamificação para criança comprar coisa, não. Isso não pode. Isso deveria estar na lei. Né? E não, é tratado como algo normal. Ia ser muito legal se tivesse uma lei dessa e você entra no Facebook e aparece aquela foto daquele cara com impotência, esse produto causa impotência, o caralho. Então... Redes sociais te deixam broxa. Aí você escolhe já tem uma a outra, capa pro podcast, né? Você escolhe aqui da ferida na boca, né? Que te deixa câncer. broxa, né? Então, olha só, a tristeza é o ser humano fudendo com tudo, né? Porque a internet por si só é um negócio maravilhoso. Ela é um projeto maravilhoso, ela é um projeto Sim. que te dá acesso a muita coisa que você jamais teria acesso de outra forma. É um lugar que se você quiser estudar economia em Harvard, você vai encontrar um curso grátis na internet. É um lugar fudido, é um lugar maravilhoso. E aí você vê como o ser humano gosta de estragar o negócio, né? É o ser humano sendo o ser humano, né? Na real, a gente vive em um sistema que estraga as pessoas. A real é essa. Né? Ele é feito para dinheiro, ele é feito para acumulação de lucro. É um sistema que a gente tá falido, né? A real é essa. Falido em vários sentidos. Sim, a gente acabou. E a internet faz parte disso. Ela tá junto e ela, né, ajuda a colaborar com essa escuridão toda. E é esse que é o problema, né? O sistema que a gente tá vivendo tá muito complicado. E daí, aproveitando a frase de uma amiga minha, a Ariane, que ela falou, o comentário dela sobre o documentário, apenas reforçou a minha vontade de ir pro mato. Ponto. Yeah, baby! Mas não pode levar o celular. Então, aí que tá. Vou perguntar pra ela se é levando o celular, senão não valeu de nada. Pode ir pro mato. Mas não pode ter aquela internet. galera que viaja só fica tirando foto do pé o tempo inteiro. Isso, vida simples. Vida simples. Mas, cara, não tem mais como você viver sem... Sei lá, tipo, eu vejo pro meu estilo de vida. Não tem como eu viver sem internet. Não dá mais. Pra muita coisa. Em contrapartida, tem muito como eu viver sem rede social. Ah, sim. A rede social sim, internet não. Eu acredito que, em certo ponto, sim. Dá pra gente tomar esses cuidados. Eu não acho que a gente tem que ser contra a internet ou contra a rede social. O que a gente precisa é de uma certa regulamentação.
Né? Quem controla esses algoritmos? Da onde vem? Quem financia o que comem, tudo como isso? se reproduzem? Né? Eu acho que é algo a se pensar, sim. Né? Oi? Eu falei, o que comem, como se reproduzem? Não, mas é tipo isso. As coisas têm que ser mais claras pra gente. Precisa jogar um pouco de holofote aí nesse lugar e ter determinações. Principalmente quando você... Tinha uma mina de algoritmos, né, no documentário. E ela fala um negócio que é maravilhoso, porque... Eu estudei um pouco de machine learning e realmente pode chegar nesse ponto de que você perde o controle do que o computador está fazendo. Já estamos, né? Você simplesmente fala para ele, tá aqui tudo que você precisa aprender. E aí, esse é o problema. A máquina é só uma máquina. Então, você consegue enviesar o que o computador vai aprender e como ele vai aprender de qualquer forma. E chega uma hora que você simplesmente perdeu o controle disso. Você não sabe mais por que o computador está tomando determinada decisão. Você lembra aquela inteligência artificial, acho que foi da Microsoft, que eles ligaram no Twitter para conversar com o pessoal? Que deu, assim, tipo, uma semana... Que em pouco tempo ela virou racista. Isso, em pouco tempo ela tava chamando os outros de filho da puta, tava racista. Mas assim, coisa de uma semana. Eu não sabia disso. Aprendeu rápido. Né? Em uma semana já tava destruindo. Colocaram na pior base possível, né? No Twitter ainda. Quem ensinou foi quem dialogou, né? É a mesma coisa que você construir um robô, você solta ele em São Paulo, sei lá, dá um mês ele tá batendo nos outros. Que sinistro, loucura, né? Que loucura, você falou do negócio de fugir pro mato da sua amiga. E lá no documentário ele fala uma coisa muito interessante, que a galera pesquisa aquecimento global, como exemplo. E cada lugar e cada país que a pessoa procurar isso, vai dar uma noção diferente do que é o aquecimento global. Olha que surreal. Eu nunca tinha pensado nisso até ver no documentário. Eu fiquei chocado com isso, no Brasil é um resultado, em Chicago é outro resultado, no Japão é outro resultado. Sim. E quando o cara explica, é muito óbvio, né? Pô, como é que eu nunca pensei nisso, né? É óbvio que os caras pensam nisso, na posição geográfica e tal. Porque existe patrocínio, assim, né? Existe post patrocinado. Sim, dá pra é o que o André falou. A localização que você tá, SMS... Não, e você não precisa entrar no Google pra mudar esse resultado. Você usa técnicas que, tipo, é muito fácil... E, sei lá, bota 1 milhão de posts lá falando o que é o aquecimento global e daqui um mês o Google vai estar dando o resultado que você quer que ele dê. Você coloca dinheiro, meu filho, você consegue mudar o que você quiser. Os famosos robôs, né? Exato. E a questão é quem financia tudo isso. É isso que eu acho que é onde deveria estar a regulamentação. Isso não é questão de censura, ou seja lá o que for. É questão de quem está financiando o robô para falar sobre qualquer que seja o tema. Isso é muito ilegal no meu ponto de vista, né? Apesar de não ter lei para isso. É imoral. Exato. Por enquanto é imoral, deveria ser ilegal, né? Acho que vai demorar para ter regulamentação para isso, até as pessoas efetivamente verem isso como um problema, sabe? Eu acho que não vai ver. Tá tendo movimentos nos Estados Unidos, aqui eu desconheço qualquer tipo de movimento. Se alguém estiver ouvindo conhecer algum movimento do tipo... entre em contato com a gente. Funk de algoritmos do movimento. Eu gostaria muito de apoiar um negócio desse, porque a gente está partindo para um negócio muito, muito perigoso, porque está gerando algumas bolhas, e o documentário mostra um gráfico muito interessante de polarização política nos Estados Unidos, que assim, eu não duvido que seja o mesmo gráfico representado aqui no Brasil. Que os Estados Unidos nunca esteve tão polarizado. E assim, aqui no Brasil você escuta isso. Toda época de campanha política e tal, você sempre escuta, assim, não sei como tem gente votando nesse filho da puta, não sei como ele tem, sei lá, 40% das intenções de voto. Olha aqui, não conheço uma pessoa que fala bem dele. Não conheço uma pessoa que fala de pesquisa, né? Aí você começa a desconfiar da pesquisa, exato. Imagina, como tá 40%, olha aqui, ó, não conheço um que fala disso. Eu converso com muita gente. Aí você fala. Então, aí você fala pra essa pessoa, fala assim, porque você pode estar sendo manipulado por uma bolha. Imagina que eu vou ser manipulado. Eu não sou manipulado, eu penso olha aqui meu WhatsApp. Eu não assisto a Globo, e tá aí a bolha. Cara, é sinistro. É só você ver a quantidade de gente que acredita que a Terra é plana, cara. Que coisa mais surreal que isso. E virou uma moda não uma moda você acreditar, mas virou uma bomba. O documentário da Netflix, da Terra Eu tenho vontade de assistir, mas eu tenho um pouco de medo de ser manipulado. Eu já assisti umas 3 ou 4 vezes. Eu já assisti umas 3 ou 4 vezes. E você já tá acreditando? Porque a Terra é plana. Não, brincadeira. Não, o documentário, na verdade...
Mas como assim? Vocês não estão sabendo? Não, o documentário... Vocês precisam assistir. Eu recebi um Vai mudar a zap vida aqui de vocês. um cara muito foda do Hospital Sírio-Libanês que ele fala que a Terra é plana de verdade. Ele fala e ele mostra. Ele é top no hospital. O grande lance do documentário é que eles vão entrevistando a galera aqui. Os referências que acreditam que a Terra é plana, né? E vão perguntando por quê, e como é, e como é que eles reagem, enfim, tudo aquela coisa. Se já fizeram algum experimento e tal. E daí corta a cena, eles entrevistam sem falar, você vê que a pessoa só respondendo, né? Corta a cena, tá respondendo um cara que já viajou de foguete, foi pra Lua, rebatendo o que o cara tá falando, mas sem entrar em contato com o cara. Então fica um diálogo fantástico, porque daí aparece, sei lá, uma mina psicóloga, enfim, e fala algo do tipo: então, mas se você falar que ele tá errado e comprovar que ele tá errado, ele vai arrumar um argumento pra falar que é uma conspiração, porque aquilo não existe e tal. E daí corta pro cara e ele tá falando isso. Então, assim, o documentário vale muito a pena assistir. Vale muito a pena. Eu vou assistir. Mas é muito favor, verdade isso, porque o cara vai sempre arrumar um argumento do porquê que ele tá certo, e é uma discussão perdida. Não, você não vai ganhar nunca. É literalmente uma discussão perdida. Não vai ganhar. Você não tem o que fazer. E isso vai muito de encontro com as bolhas das redes sociais. Uma pessoa que simplesmente não acredita que ela tá sendo manipulada pela rede social, ela vai falar 1000 motivos do porquê que aquilo não é uma bolha, do porquê que a pesquisa é falsa. Enfim, é isso, é um perigo, um baita de um perigo. Eu acho que inclusive no YouTube, não sei se vocês já enveredaram para esse caminho no YouTube, o tanto de vídeo de conspirações, de teorias, e elas são bem construídas, porque é interessante, a gente que tem um pouquinho de noção, que a gente não tá imune, você começa a assistir aquilo e fala, caralho, isso aqui tá bem construído, é uma boa história. Do cara falar que os chemtrails no céu são pra te envenenar e você ficar estéril e acabar com a humanidade. E você fala, pô, isso aí, né? O cara escreveu, é uma boa história. Dá vontade de acreditar. Sim, os caras arrumam os argumentos. Aí você pega um cara com um parafuso a menos, ele compra aquela ideia na primeiro view. Cara, não é um cara com parafuso a menos. É um cara que tá em formação. Pega um adolescente. Porque um adolescente de 16 anos, ele tá com a cabeça em formação ainda. E ele vai acreditar em qualquer coisa. Ele não tem todas as ideias dele formadas. É muito fácil de você torcer um cara desse, entendeu? Não, e tem um lance também, além disso, que é óbvio, né? O cara tá em formação. Tem o cara que ele é excluído de todos os grupos por algum motivo. E daí nesse grupo, ele arruma aceitação. Aceitação esse é o cara ideal. Exato. Aceitação é importante. Então, assim, acho que a rede social trouxe muita coisa boa. A gente tem que terminar isso aqui com alguma coisa boa, não é possível. Você reconheceu... Não, tem coisas legais nas redes sociais, tem coisas legais. Né? Cita 3. Tem discussão... Não, por exemplo, tem gente que, infelizmente, eu só tenho contato via redes sociais. Né? Por vários motivos. São pessoas que eu gosto, não é porque eu odeio a pessoa, não quero mais falar com ela. Não é isso. Eu gostaria de ter contato, mas a vida leva para outro lado. E é legal você ver de vez em quando que a pessoa tá bem, que a pessoa teve um filho. Sabe, por mais que seja uma conexão muito efêmera assim e tal, é bacana esse tipo de coisa. Esse foi o 1, né? E o 2 e o 3. Eu encontrei amigos que eu estudei na primeira escola que eu estudei. É muito legal. Não, isso é fantástico. Você ter contato com as pessoas que estão distantes, assim, não é aquele contato diário legal. E tal, mas você sabe que a pessoa tá ali. E antigamente a pessoa se distanciava de uma forma que você não sabia se estava viva. É um pedacinho pequeno de uma bomba atômica que foi construída. Se fosse para colocar na balança e tomar uma decisão, tira a rede social. É o parafuso da bomba. Exato. Então, você tem mais 2 pontos positivos sobre rede social? Preciso pensar bastante. Não sei, eu não parei para pensar necessariamente nisso. Mas assim, o lugar que a vida levou a gente, a forma, por exemplo, a gente não revela mais foto. Acaba sendo um armazenamento de foto pra gente. Por que não? Né? Sim. Só que ao mesmo tempo tem outras formas de armazenar foto, óbvio. Tem, que não sejam tão públicas. Exato. E assim, vamos ser sinceros, não é necessariamente uma rede social, mas é por ela que a gente divulga e está produzindo conteúdo agora para conversar com pessoas. Isso também é legal. Né? A questão a gente não está aqui para tentar matar ninguém ou colocar uma pessoa contra a outra, a gente está batendo um papo, conversando sobre algo legal a cada episódio, ou pelo menos que a gente acha legal. Mas a gente divulga nessas redes sociais.
A gente entra em contato com pessoas e fica feliz quando alguém vem e comenta, participa. É bacana. Né? E consegui 3 pontos. Sabe uma coisa que eu acho muito... Eu acho muito legal, principalmente do Facebook, se bem usado, são os grupos. Que era uma coisa que já começou no Orkut e hoje em dia a gente tem no Facebook. Tem alguns grupos muito bem organizados, gerenciados. Aí pode até ser grupo de condomínio, grupo de doenças, grupos de mães que não são xiitas, mas grupos de mães. Eu vejo agora com o nenê pequeno, a gente tem muita informação que antes a gente não tinha. A gente tinha que recorrer ao vizinho, à tia, não sei o quê. A Renata, aqui, ela tem um grupo muito interessante que é de pessoas que têm aneurisma cerebral. E ela gerencia aquilo, modera, não tem nenhum lixo, não tem gente se xingando. Então, um contato de um médico urgente, fulano precisa... Essa troca de pessoas com o mesmo interesse, eu acho fantástico. Que tem um poder maravilhoso se for bem usado. Mas aí tá, se for bem usado. Exato. Isso é uma das bases que eu falei. A internet moderado. É um lugar maravilhoso. E isso é uma das bases. É esse tipo de conexão, a troca de conhecimento, é o estudo. Isso é uma das bases da internet bem usada. Mas isso não é uma ferramenta que precisaria estar dentro do Facebook. O Facebook potencializou isso, mas não é uma ferramenta que precisaria do Facebook. Poderia ser assim como foto, lugar. Não é uma ferramenta que precisa do Facebook e do Instagram. Não, eu não guardo fotos no Facebook também. Não, até porque até por questões técnicas. Eu uso o Google Fotos porque eu acho que ele é uma ferramenta melhor e tal. E eu não preciso de ninguém. Eu tava falando isso com a Renata hoje. Eu tenho 40 anos e ninguém ficava vendo as minhas fotos de criança. Todo mundo vendo todos os dias. E se eu colocar, por exemplo, o André, eu sei que tem um perfil fechado. Mas, por exemplo, você não precisa pegar foto do seu filho de 1 ano ou de 1 mês e colocar para milhares de pessoas ficarem vendo aquilo. Não tem necessidade. Não tem. Nem ele. Eu não sei se ele vai querer isso quando ele crescer. Exato. Né? Ele não pode decidir. Então não tem foto nenhuma do meu filho na internet. Quem é você para decidir legal, por ele? Chega lá com 10 anos e fala, olha, filho, tá aqui, você tem um perfil com 50 mil seguidores, seu time é esse, sua formação é essa. Não, deixa ele decidir se ele quer expor aquilo. Também. Ele não precisa disso. Eu sou bem nessa opinião. Eu me sinto como se eu fosse, tipo, de 6 meses de idade e a minha mãe ficasse mostrando meu álbum de fotos pro meu condomínio inteiro. Não precisa disso, né? É uma baita analogia não isso. Precisa. É uma puta de uma analogia pra tudo. Acho que tudo que você vai fazer na rede social, você devia trazer ela pro mundinho real, entendeu? Tipo você postar alguma coisa no Twitter, você sairia no meio do elevador e gritaria aquilo que você tá digitando. Você falaria que, exato. É um exercício bom, hein? Pensando em solução, pensando em o que a gente faz. Antes de postar, reflita, né? Você faria isso no mundo real? Eu gostaria de mostrar isso pra todo mundo do meu prédio, assim, pessoas que eu não faço ideia quem são, fica lá na portaria, fala, vem aqui ver minhas fotos do meu casamento. Não pros amigos, mas pra todos, né? Pros desconhecidos, pro porteiro, pro síndico, pra todo mundo. Uma coisa que eu acho que todo mundo aqui nós e de quem tá ouvindo, já deve ter passado. Quem nunca, começou a navegar de bobeira no Facebook, e aí de repente você tá vendo fotos de casamento, ou fotos da casa, ou fotos de uma viagem de uma pessoa, que você não faz ideia quem é. Sim. Você fala, cara, por que eu tô vendo a viagem dessa pessoa, se eu não sei quem é essa pessoa? Sim. Olha que sinistro. Eu faço esse exercício comigo mesmo, de às vezes ver uma foto e procurar quem é que conheço da foto sem olhar o nome. Eu faço isso em rede social. Então, é muito louco porque tem muita gente que eu não sei quem é. Algumas eu vou lá e removo da rede. Porque eu não sei. Mas faz isso. Na próxima vez que você for postar uma foto, imagina você na Praça da Sé com um álbum de fotos na mão. Fala, por favor, para aqui pra ver minhas fotos da minha viagem Primeiro que você ia ser uma baita pessoa inconveniente, né? Puta, chegou o cara do álbum da foto. Exatamente. Será que se você não tá sendo o tiozão de Peruíbe também na rede social? Exato, boa reflexão. Eu quero falar uma frase que eu acho que foi, não só pra mim, mas deve ter sido de mais impacto pra muita gente nesse documentário, que eu acho que não é desse documentário essa frase, porque eu já tinha ouvido antes, que é: se você não está pagando pelo produto, você é o produto. E isso é muito marcante. Comecei a levantar, realmente, cara, é muito óbvio depois que você ouve isso. Porque imagina quanto custa você manter um Facebook no ar. Imagina quanto custa você manter um Instagram no ar. Muito.
eu lido com programação e servidores e tal, e assim, em muito menor escala do que esses caras, eu sei o quanto custa você manter uma aplicação que não cai, uma aplicação estável no ar. E rápida, caro. No mundo inteiro. E rápido. É muito caro. Com imagem, com vídeo. É muito caro, é muito caro. Então essa frase ela é muito emblemática, porque se você não está pagando por isso, e alguém tem que pagar a conta desses servidores, porque também não é de graça. Então, se você não está pagando por um produto, você é aquele produto. E isso é muito, muito claro em redes sociais. E desde então, eu passo a olhar qualquer coisa que eu uso, eu vejo quanto que eu estou pagando por isso daqui. Qual que é o interesse da pessoa que está por trás? Às vezes você preferia pagar uma mensalidade de um Gmail, por exemplo, do que ter suas informações todas abertas ali. Não é que ele vai ler seu e-mail, mas ele sabe o que o André gosta, o que o André não gosta, o que o André procura sozinho na internet. O problema é a manipulação. O problema é a manipulação depois. E assim, eu acho que mesmo se você pagar o Gmail não, mas você pagar o Google Suite, alguma coisa assim, eu nunca li os termos de uso, mas eu não duvido que eles façam esse tipo de rastreio também. Claro que então faz. Agora todo o serviço que eu olho, eu tento entender o por trás, como é que a conta está sendo paga. Uhum. Então, por exemplo, tem um serviço de e-mail, eu não vou lembrar o nome agora, mas é um serviço de e-mail que ele é encriptado e ele nasceu na época do Snowden e ele tem uma conta grátis. E aí, obviamente, a primeira coisa que eu fui ver por trás é por que ele tem uma conta grátis. Quem tá pagando isso? Aí beleza, a conta grátis, ela é bem limitada, perto de um Gmail ela é estupidamente limitada, o Gmail hoje deve estar dando 30 gigas para qualquer conta, os caras dão 500 megas, então beleza, você já percebe que tem um limite. Segundo, você percebe que aquilo é um limitador para você usar o e-mail, você sentir que ele é bom e você fazer o upgrade e pagar. Com a conta paga. Então eu acho que esse é um outro bom exercício de você fazer com tudo que você está se inscrevendo. Entenda, tudo que está na internet, tudo que gera volume custa muito caro mesmo. Alguém tem que estar pagando essa conta. Alguém paga. Como é que essa conta está sendo paga? E aí é uma puta de uma reflexão para você saber, antes de você entrar num serviço, antes de você entregar sua vida e sua alma para aquele serviço. Como, por exemplo, hoje eu sou completamente amarrado no Gmail e mesmo se eu quiser, é muito difícil de eu conseguir sair dele. Então sempre olha quem está pagando a conta. Não consegue sair das drogas, né, usuário? Não consigo. Não consigo. O TikTok é legal, eu saio a hora que eu quiser, tá? Eu não tô sendo manipulado, o TikTok é legal. Eu uso faz 15 anos e eu saio a hora que eu quiser. Isso. Não, TikTok não dá. Só para complementar essa fala aí do André, que é fundamental, uma reflexão fundamental. Um amigo meu, que eu não vou citar o nome, que eu não sei se ele pode ter problema com isso ou não, ele disse, eu assisti hoje no almoço, né, o documentário, eu vou ler o que ele escreveu, eu anotei. Eu assisti hoje no almoço e logo em seguida tive uma reunião com o Google, onde eles estavam dando inputs do que poderíamos fazer com os dados que eles têm lá. Viu? Mas só com essa frase que você falou, o Google já sabe quem é o seu amigo. Pois é. Claramente, já apareceu a foto dele lá. Eu espero que não, mas qualquer coisa, desculpa, tá fulano. Eu tava vendo um cientista que eu acho que já trabalhou no Facebook, alguma coisa assim, e ele falou que, cara, tem uns níveis de algoritmos e estudos lá e equipe de psicologia gigantescos, que o algoritmo já consegue prever com uma certa precisão quando casais vão se separar, pelas buscas que ambos estão fazendo na rede. Meu Deus! Vou ver uma mulherzinha aqui, vou ver um menininho ali, e eu começo a pesquisar, começo a conversar. Será que vão vender esse serviço? Ele fala, esse safado vai separar. Cara, isso será que vão vender esse serviço? Eles já estão vendendo. Descubra quando o seu casamento vai acabar. Com certeza eles já estão vendendo. Isso é muito assustador. Isso é muito assustador. É muito Black Mirror. Isso é muito Black Mirror. Eu fui numa pediatra ontem do meu filho e a gente saiu da consulta e o papo foi assim, nossa, a pediatra tem 200 mil seguidores. Ela deve ser boa então. E se ela tivesse 5 seguidores? Ela não seria boa? Seguidores. É o que eu falei, a gente passa a ser julgado a partir do momento que a gente cria a conta. Não é quando a gente posta. Isso é Black Mirror. Mas uma última dúvida. Tem solução? Tem, fecha as contas. E aí, será que você não vai ser julgado por não ter? Tá lançado. Então, mas aí é um exercício que vale muito a pena também.
foda-se o julgamento. É o exercício do foda-se. É o exercício que eu mais tenho pra minha vida, que é o exercício do foda-se. É o que mais me deixa feliz hoje em dia. Cara, fecha. Tá aí lançado o desafio pra você, pra vocês ouvintes, pro Bruno. Fecha a conta. Fecha a conta no Facebook. Vai lá. E como as pessoas vão ficar sabendo do nosso episódio novo? Aí eu tenho uma conta paralela do Facebook. Eu tenho um fake. Eu tenho mesmo. Eu tenho um fake mesmo. Pra porque se enganar. como eu trabalho com isso, eu tenho um fake. Gatinha assim, 32 falar... SP. Procura aí. Eu vou falar que é incrível. Surfista Eu sei @bom. tecnicamente o que acontece e não é tão incrível assim. Mas eu vou falar que é incrível isso, que esse perfil fake que eu tenho, ele já me indicou você, Bruno, pra ser meu amigo nesse Puta perfil merda. fake. Já indicou Murilo pra ser meu amigo nesse perfil fake. Que merda, cara. É muito louco. Não, e eu provavelmente aceitaria, porque como eu tenho muito aluno, toda hora renova, e principalmente agora na pandemia, que eu não vejo o rosto dos meus alunos, né? Eu vejo o Teams, que aparece as duas iniciais do nome deles. Então eu dou aula às vezes pro Cláudio Humberto, que é o Cu, né? Então eu dou aula pra Pamela Andrade, que é a Pá, e por aí vai. Então, não, falo brincando, mas é muito estranho, porque eu não sei quem são as pessoas, né? E vão aparecendo no meu E aí você Facebook, eu vou aceitaria. aceitando, porque... eu aceitaria o fake do André, fácil. Ia falar assim, certeza que eu dei aula pra ele. Isso lá se você já não aceitou ou comprou é um alguma easter coisa egg. dele. É um easter egg. Exato. O meu usuário do Facebook, quem quiser me procura, é Bruce White. Bruce White. É uma mistura de Batman com o Breaking nome? Bad. Boa. Um baita de um easter egg. Não, e sobre solução. Essa é uma solução radical, que é sumir das redes sociais. Mas até o André, que apagou as redes sociais, tem que ter contato com elas, né? Porque ele trabalha com isso. Eu também, de certa forma, trabalho com isso, né? Porque eu estudo e trabalho com comunicação. Então, é quase que impossível falar hoje, sairei de todas as redes sociais. Mas, vou ser sincero, eu gosto também da grande parte delas. Né? E do que do contato que eu tenho com as pessoas, etc. Eu acho que solução, na verdade, eu vou fazer uma analogia aqui. Né? A gente tem um monte de coisas tecnológicas no nosso universo, né? Não no universo sentido espaço, no nosso universo, do nosso lado, na nossa sociedade. Por exemplo, linha de trem, linha de metrô. É um serviço tecnológico. É que a gente tende a achar que tecnologia é apenas coisa digital e da informática e afim. Mas, na verdade, a tecnologia é um trilho de trem funcionando, uma malha ferroviária é tecnologia. A gente tem um órgão para trabalhar e para controlar isso. Né? Aviação é tecnologia. Não tem lá a torre de controle, é um puta de um negócio sério para um avião não chocar com o outro, e tem que ser. Por que as redes sociais e a internet não são tratadas dessa forma? Por que a gente tem órgãos que regulamentam a telefonia, mas que não regulamentam a internet? Que não dão diretrizes para como pode ou não usar publicidade na internet? O que os algoritmos podem fazer ou não? Cadê a auditoria disso tudo? Sabe né? por quê? Então eu acho que a regulamentação ela é muito importante. Né? Sabe por que Tudo que não bem tem? o Facebook vender. Oi? Sabe por que não tem? Não. La Por quê? Plata. O som de La Plata. Claro. Exatamente. Eu tô perguntando Não vai ter. de forma retórica. Não, mas também, não vai ter. Mas também, fundamentalmente, a internet ela é um lugar livre, né? Terra de ninguém. Fundamentalmente. Não, é um lugar para você não ter realmente legislação, é para ser um lugar livre, para ser um lugar de todos e tal. Eu acho que isso tem um impacto nisso daí. Só que a gente está chegando num ponto... Eu lembro que eu vi uma palestra de um cara que foi muito boa. Era focado em programação. E ele falava uma coisa... Ele estava falando agora de carros autônomos e tudo mais, e ele falou uma parada muito louca. Ele falou assim, nós como programadores, em algum momento nós vamos matar alguém. Literalmente nós vamos matar alguém, porque vai ter um programador que vai ter digitado uma coisa errada e um carro vai causar um acidente e vai matar alguém. Sim. E a nossa profissão não é regulamentada. Então, ou a gente se autorregula para não fazer merda, ou vai chegar uma hora que o governo vai regulamentar. E eu acho que a ideia da internet, fundamentalmente, era ser isso. Ou a gente se autorregula, ou vai chegar uma hora que vai dar merda e algum governo vai interferir. E a gente tá chegando na hora que vai dar merda
E possivelmente algum governo vai interferir. Mas eu acho que uma alguém solução a curto prazo, na verdade, eu acho que é essa. E assim, por que a internet tem que ser livre? Ela nem foi livre na concepção dela. É que daí a gente aprendeu que ela tem que ser livre e todo mundo pode falar e o que quiser, mas eu acho que a gente tem que começar a tomar cuidado com esse tipo de coisa. A gente, que eu digo sociedade, né? Eu não tenho a capacidade nenhuma para criar uma regulamentação. Eu digo que alguém tem que pensar dessa forma. Tem que institucionalizar alguma coisa nesse sentido. Eu acho que é importante. No mínimo... E poderia ser uma solução. No mínimo, publicidade. Acho que publicidade é a primeira coisa que tinha que ser seria um grande, bom primeiro passo. Regulamentar a publicidade. Acho que o algoritmo em si, né, de escolher o que você vai ler, ver, né, nesse ponto eu acho a linha do tempo do Twitter muito melhor. Porque ela é... Sabe por que eu falo de publicidade? Porque a publicidade, né? Você já tem... A publicidade você já tem um resguardo de que isso já aconteceu no passado. A nossa lei de publicidade para criança é extremamente recente. É coisa de fim dos anos 90, se eu não me engano. É super recente. Não, acho que é mais recente ainda. Não lembro exatamente a data, mas é coisa de meia dúzia de anos aí. Então, assim, já demorou para entrar ali, mas a gente já tem um feeling do que é, o que seria uma base de regulamentação para isso e tudo mais. Você regulamentar algoritmo vai ser uma parada de louco. É um negócio que não vai acontecer nos próximos, eu chutaria aqui, 10, 15 anos para ter uma discussão séria sobre isso, acho que não, entendeu? Também acho que não. 10, 15 anos talvez não, porque as coisas avançam tanto, é só ter um pouquinho mais de campanhas políticas manipuladas por rede social, talvez o negócio comece a se encaminhar um pouco melhor para isso. Além dos políticos, alguns estarem Depende, né? Exatamente, é o que o Mu vai falar. Além dos próprios políticos estarem se beneficiando desse sistema e de como está funcionando o jogo, muitos deles não têm nem capacidade de entender o que está acontecendo. Mas não é só isso. Então vai demorar. É questão de pressão. Porque para um se beneficiar, significa que 10 se fuderam. Então sim, você tem, sem dúvida. Entendeu? 10 contra 1, entendeu? É questão de pressão. É foda. Aí você coloca resumindo, uma a gente uma música não tem mórbida agora. A gente não tem solução, né? Isso. A gente não tem solução. Acho que esse é o bagulho. É isso que vocês querem? Vocês querem encerrar assim? Catastrófico mesmo? Não sei, porque o Mu não falou se ele acha que tem solução ou não. Eu queria saber a opinião. Cara, eu acho que... pra quem não tá vendo, só tá ouvindo, o Mu tá agora sentado em posição fetal no banheiro. Isso, tomando gin e ouvindo All By Myself, com a maquiagem escorrida no rosto. Tô ouvindo Radiohead. Com um pote de sorvete e um gin. Isso, misturando. Cara, mas conta essa solução. Eu acho que não tem solução. Porque hoje é o Facebook, ontem era o Orkut, amanhã vai ser outro e aparece muito do dia pra noite e é muita grana envolvida, muita grana entrando. Então vamos lá. Você falou do Orkut. Orkut não era nem de perto o monstro que é o Facebook. Não, com certeza não. Mas já tinha algumas talvez coisas óbvio, pelo número de usuários e tudo mais, começava a pintar alguma coisa, mas era nem de perto. Então, porque estava começando a crescer. Eu acho que o Facebook não vai ser eterno, mas vai aparecer um outro e assim, você vê que já hoje em dia já é Instagram e já é um pouco de TikTok. O governo chinês lê as informações do TikTok, whatever, o que for. Cara, mas você vê que vai migrando. Eu discordo que o Facebook não vai ser eterno. Ele acho que é a única rede social que tem potencial para ser eterno. Tem porque tem grana. Algum governo, exatamente, a não ser que algum governo interfira, porque o Facebook não é o Facebook. O Facebook é o Facebook, é o Instagram, é o WhatsApp. Eu vejo as pessoas falando, não vou mais usar Facebook, agora eu só vou usar Instagram. Cara, você quer um exemplo maravilhoso? E olha só, e isso é o perigo das pessoas não saberem bem das coisas. Eu lembro, há um tempo atrás, época de eleição, pra variar, né? No Brasil, tudo dá merda em época de eleição. Eu entrei no elevador com 2 caras discutindo, tá? E o texto foi exatamente isso. Abre aspas. Eu não suporto mais a Globo. Eu não consigo mais assistir, não consigo mais ver nada da Globo. Eu só escuto o CBN agora. Seria a Globo uma primeira rede social? O cara, ele está reclamando da Globo, só que ele está na Globo.
É a mesma coisa do cara, eu não uso o Facebook, que é o meu problema com o Facebook, que me irrita muito. E isso é um negócio que eu não consigo sair. Eu não uso o Facebook porque eu acho os caras sujos, mas eu preciso usar o WhatsApp. Olha aí. Porque assim, o WhatsApp chegou e dominou o mercado brasileiro. Só que o Facebook tem dinheiros ilimitados, que eles já compraram o WhatsApp. Não, então o Facebook é a única rede que tem potencial de ficar de verdade. E aí o Zuck vê que a coisa Ela pode não ficar com esse nome, né? Pode não ficar com esse nome, mas ela vai ficar. Não, e aí o Zuck vê lá que as coisas estão desandando, fala, ninguém ainda mais está usando a nossa rede. Junta 1.000 engenheiros, mais 1.000 psicólogos, mais 1.000 psiquiatras numa sala. Então, fala aí, o que você percebe o perigo dele? Você percebe o perigo do universo Facebook? Há tempos atrás o Facebook tentou comprar aquele aplicativo merda que eu nunca entendi, o Snapchat. O Snapchat se recusou a vender. Parabéns pra eles. Se recusaram a vender. Aí eles pegaram e criaram o próprio Snapchat em absolutamente todas as redes deles. Eles acabaram com o Snapchat. Olha o poder até na minha geladeira os caras têm. E definitivamente os caras acabaram. Se o Facebook vier comprar o podcast, a gente vende? No Lógico dia seguinte, eu vendo. 2-0. Porque senão no outro dia vão ter 3 clones nossos falando as mesmas merdas lá. E a gente vai estar com 0 dinheiro no bolso. E eu não sei de onde você tirou o 2-0, tá? Porque é 3, é goleada. Então pronto. Alô, Zuck. Agora é a Latam com os nossos pacotes e o Zuckerberg com o nosso podcast. Eu vou... Só pra gente finalizar esse podcast, eu acabei de receber aqui no meu celular. Matheus requer mais tempo para jogar PKXD. Matheus requer mais tempo para assistir YouTube. Durmam com essa. É um bom jeito de você cuidar do seu filho. Pessoal, cuidem-se. Cuide-se. A Terra não é plana, o vírus mata e o Facebook também. E o Zuckerberg é reptiliano. Mas o Facebook vai conseguir fazer você acreditar que a Terra é plana. Se ele quiser, a gente tá no próximo programa, a Terra é plana. É só ele querer. Pois é. Nossa, pesado, né? Não, mas ficou bom. Eu gostei. Eu vou ali me jogar pro lado da janela. A gente não vai ter nem finalização. Eu acho que... Não, eu acho que fica legal. Depois disso, ficar um vácuo só.